Amores! Fala, minha gente! Chegando com você, boa tarde, bem-vindos todos ao nosso encontro de hoje, que mais uma vez, certamente, vai ser algo para te fazer pensar, repensar, para sua família, para você, para o seu bem-estar no dia a dia, especialmente educando as crianças, né? Você que tem um menino ainda, já sofreu bullying? Ele já chegou em casa contando alguma história de bullying? Já. Já fez bullying também? Diz ele que não. Eu acredito, viu? Ele não é, ele é de aproximar mais as crianças, as pessoas à volta dele e não de afastar, né? Sempre aprendeu bastante, mas às vezes na escola, no condomínio, principalmente no condomínio ali, crianças maiores e tal, às vezes ele chega meio tristinho, né? Em casa, ah, pai, aconteceu isso. E a gente tenta orientar, né? De uma forma bem... uma forma bem acolhedora. Sim. Né, e você sofreu bullying? E praticou bullying? Não, depois você... não. Não, entendi. Eu acho que não, né? Mas vai hoje a gente vai falar sobre bullying no ambiente escolar, mas eu sofria bullying em casa. É mesmo? Os meus irmãos, assim, como assim? Os meus irmãos faziam bullying comigo. E aqui no serviço, aqui na Não, eu ia chorando pro colo da minha mãe. Chorava. Aí, às vezes, eu ficava com muita raiva, brigava com eles. Sofria bullying em casa. Depois eu conto mais disso, viu? Se liga. Pastora Leite não tá por aqui hoje. Eu perguntaria se ele fez bullying, se fizeram bullying com ele. Ou se faz bullying contigo também, né? O pessoal de casa, às vezes, tem um outro que fala, o que eles fazem com você, Darleide. O que dizer disso, né? Eu sofro. O que dizer disso? Será? Acho que vale a pena dizer, então, o que é bullying? Bullying também chamado de intimidação sistemática, intimidação vexatória, violência escolar ou bulimento. É a força física, muitas vezes usado, é aquele menino que ameaça bater no outro na hora do recreio, todas as vezes, sistematicamente. Coerção, abuso, intimidação, dominação, agressividade. É disso que estamos falando, não é de brincadeirinha. É só brincadeira de criança. Não é. É muito mais sério do que uma simples brincadeira. E como a gente diz assim, se é brincadeira para um e não é brincadeira para o outro, já não é brincadeira de jeito nenhum, né? Isso. E a gente vai conversar hoje também com alguém que sofreu bullying, vai contar a história dela, Joyce. Ela vai contar pra gente um pouquinho do que ela vivenciou, se mudando de um estado para o outro, o sotaque, chegando numa escola diferente do interior. Ela do Rio de Janeiro, indo para o interior de São Paulo, sotaque diferente, como é que foi a abordagem ali? Pois é, ela conversa com a gente sobre isso, mas também temos a especialista. Sim, Fernanda Lee, sempre muito bem-vinda aqui ao Entre Família, uma sumidade em educação com a gente e a conversa flui, que é uma delícia. Tem livro novo, hein? Com a gente. Tem livro novo. Tem livro novo dela. E ela trouxe, vai mostrar hoje no programa também, sobre educação de filhos, Fernanda Lee. E tá chegando também para contar pra gente as notícias de hoje... Lucas Nascimento. E aí, Lucas, fez muito bullying, sofreu bullying? Conta pra gente. Ele não tem carinha de quem fez bullying. Mas eu sofri bullying sim, mas foi um período bem curto assim. E eu me lembro muito bem desse período, viu? Como é que você se livrou desse bullying aí? Aí é que tá. É contável? Dá pra aí contar? Aí é que tá. Eu revidei e nunca mais sofri bullying. Contei. Tô leve. Falei. Falei, tô leve. Muito bom. Mas boa tarde pra vocês, viu? Boa tarde, querido. Com vocês. Boa tarde pra você também de casa, tá ligadinho com a gente aqui no Entre Família. E pro hashtag eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia. Eu tava de olho em algumas notícias. O aeroporto de Dubai tá pensando em deixar mais simples o processo dos passageiros por ali. Você vai chegar no aeroporto, não vai precisar mostrar bilhete, mostrar o seu passaporte, nada. Você estando ali, ele já vai adiantar todo o processo sem que você perceba. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso, que é um projeto de aeroporto inteligente. Daqui a pouquinho eu vou contar sobre isso. E tem também a história de uma escola nos Estados Unidos, na verdade, a professora, ela fez algo super legal. Um aluno precisou de um transplante, na verdade precisa ainda. A família tentou por ali encontrar pessoas compatíveis a isso e não encontrou. A professora compatível e aceitou doar os órgãos para o aluno. Daqui a pouquinho eu conto um pouco sobre essa notícia, tá bom? Perfeito! Pois é, você viu, hein? Muita coisa boa aqui no nosso Entre Família de hoje. Não sai daí. A gente vai para aquele intervalo rapidinho, 30 segundos, já estamos de volta por aqui. Estamos lembrando aqui, gente, dos bullying sofridos, praticados, vividos e como lidar com eles. E a gente conversa ao longo do programa sobre esse assunto. Mas por agora, queremos saber de você.
teus filhos aí têm contado, têm sofrido algum tipo de bullying? Você consegue identificar? O que você diz a respeito do assunto? Essa é a nossa pergunta do dia, né, Binal? Verdade, hein? Ou talvez você que é vô, vó, conta pra gente aí, os netos já chegaram contando alguma coisa? Ou, às vezes, não contam, né? Mas talvez percebeu alguma atitude diferente, né? E aí você já fica pensando, e agora? Que curiosa. Será que os avós também, à época, sofriam bullying na escola? Será que naquele tempo tinha isso? Pois é, esse nome bullying, até isso que eu queria saber. A partir de quando será que existe essa nomenclatura bullying? Porque a prática... Acho que é histórico, antigo né? demais, Tem profeta bíblico que sofreu bullying porque ele era careca. É verdade. Jesus sofreu bullying. Minha gente, isso é coisa desde que pecado é pecado. Na minha época de escola, eu não sabia dessa palavra bullying, mas sofri muito bullying também, viu? Então vamos falar disso. Só que isso vai ganhando ares mais, eu diria assim, de uma sofisticação, porque antes havia um bullying do presencial, né? Classe, sala de aula, enfim. Mas como é que você resolve um bullying virtual? Ixi, gente que está do outro lado, você não sabe quem ainda, hein? Tem gente que tirou a própria vida em sofrimento por conta disso, enfim. É assunto sério, manda sua pergunta ou interage com a gente por aqui no nosso WhatsApp 983 15 02 49. É isso. E vamos para aquele nosso momento das notícias, né? E hoje estava vendo notícias boas, né? Aqui no nosso hashtag Só Notícias Boas. Lucas Nascimento chega trazendo para a gente hashtag. Eu já vou começar trazendo um pouco sobre tecnologia, os seus avanços, as facilidades e como está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Até uma curiosidade, viu? Imagina só você chegar num aeroporto, ali fazer a sua viagem, para você pegar o seu voo e não precisar apresentar o seu passaporte, nenhum documento de identidade, mostrar o seu ticket de embarque, só você estando ali já resolveu. O que acontece? Essa agora é a ideia para o ano que vem no aeroporto de Abu Dhabi, lá em Dubai. Exatamente, olha só. Eles querem lançar o projeto Aeroporto Inteligente. Essa ideia é instalar sensores biométricos em cada ponto do aeroporto. Isso desde o balcão do check-in, quando você chega, está por ali, precisa despachar a sua bagagem, né? Cabine de imigração, caso você chegue de outro país, e também caixas das lojas. Vai fazer alguma compra, quer levar alguma coisa para alguém, você passou ali, já está reconhecendo que você está no aeroporto. E esses sensores significam que em qualquer ponto onde um documento é exigido para o acesso, o status da viagem do passageiro pode ser verificado por reconhecimento facial, até mesmo a íris. O objetivo é facilitar ali o fluxo do passageiro dentro do aeroporto, tornando todo o trabalho muito mais rápido. Tanto que eles falaram sobre até o deslocamento, 15 minutinhos de um lugar para o outro, um aeroporto grande. Então isso vai facilitar. Você caminhando pelo aeroporto, eles já vão identificar que você está ali, que você vai para algum lugar. Então vai tirar aquela, preciso apresentar aqui meu documento, preciso apresentar meu passaporte. Para isso, o aeroporto em si, com esse sensor, com essas facilidades, já vai entender que você está ali e para onde que você vai, qual o lugar, qual é o próximo destino. E até mesmo caso você nunca tenha acessado o aeroporto na sua primeira visita, você chegando ali, ele já vai fazer meio que um cadastro. Então falou, esse passageiro já está passando por aqui, numa próxima viagem, a sua experiência vai ser muito mais ágil do que era antigamente. Então esse é um projeto que eles estão pensando para o ano que vem, facilitando aí. Mesmo que você não saiba exatamente o que você está fazendo por ali, foi numa loja ou não, o aeroporto, o plano é esse, já vai reconhecer que você está ali e para o local que você vai. Essa é uma notícia que faz a gente pensar que, assim, talvez a maior parte das pessoas que nos assistem ali ou aqui, não fomos ainda. Eu já passei por Dubai algumas vezes, por esse aeroporto, realmente é imenso, parece uma cidade com shopping lá dentro, é um negócio assim, realmente. Então essa tecnologia faz todo sentido para um aeroporto daquele tamanho, com um fluxo tão grande de gente de todas as partes do mundo. Mas também para nós, que de modo geral talvez não faça uso disso, possa só sinalizar de que a tecnologia veio para facilitar e não para complicar. Então, eles fazendo uso dessa tecnologia para facilitar o trânsito das pessoas por ali, e aí a gente pensa daqui, quantas vezes já fizemos também pautas, pensando como é que você em casa pode usar a tecnologia, como é que você no seu dia a dia pode fazer uso daquilo que é, de fato, algo para agilizar a vida da gente. E às vezes a gente tem dificuldade até de acessar um aplicativo. Como é que faz um Pix? Né? Lembra que a gente fez um programa sobre isso? Mas a tecnologia está aí, e mais esse
aeroporto sendo o primeiro, né, com toda essa tecnologia disponível, Lucas? Exatamente, eles já vem buscando facilitar, mas para o ano que vem a ideia é essa, já facilitar 100%, ele ser 100% inteligente. Tanto que em outros lugares, outros países já estão meio que de olho vendo essa movimentação e quem sabe levar essa tecnologia para outros aeroportos que tenham ali um grande fluxo de pessoas da próprio país ou então de outros lugares do mundo. Eles já estão de olho vendo o que está acontecendo e como a Adelaide falou, a gente percebe um pouquinho a tecnologia vindo para facilitar em alguns casos. Custa nada chegar em Guarulhos, né? Exatamente. Internacional do Guarulhos. Custa nada, gente. Vem. Você sempre tá viajando, facilita, né? Imagina chegar e já facilitar esse processo. E gasta-se bastante tempo. Lotado, então, vai facilitar demais. Pessoal, seguindo para uma próxima notícia, a profissão de professor, ela é admirável. Aqui no hashtag mesmo a gente já falou sobre vários exemplos e certamente você tem algum professor que marcou a sua vida e que você lembra com todo carinho, lembra nome, tudo. Quer saber? Se encontrar hoje ainda, continua chamando de professor. E hoje eu tenho um exemplo que pode colocar até a foto na tela, pode ir para a tela para você acompanhar comigo, pode colocar. Esse daqui, ó, essa é a professora, a Holly, e esse aqui é o aluno. O que aconteceu, professor? O que aconteceu? Esse é o Bauer, ele é uma criança com autismo e tem um problema no fígado e a sua saúde lá começou a piorar demais. E foi aí que aquele corre para o hospital para fazer exame, checar o que estava acontecendo de fato e chegou à conclusão que a única maneira dele viver era um transplante. Só que o pai e a mãe fizeram alguns exames e chegou o resultado de que eles não eram compatíveis com isso, não eram compatíveis com a criança. Só que o Holly, a professora no caso, né, ela já tinha comprovado, já tinha feito, conversado, falou, vou tentar fazer aqui um exame para ver se sou compatível. E não deu outra, ela era compatível sim, e mais do que depressa se colocou à disposição da família para fazer esse transplante, para ele doar um fígado para a criança. E o que eu achei mais legal, porque a mãe da criança falou um pouquinho da relação da professora com o filho. Tinha essa preocupação, porque eles moravam numa certa cidade, foram para uma outra escola. E tinha essa preocupação com relação a bullying até, por que as crianças iam falar, dizer que faltava bastante. E a professora sempre com muito carinho com a criança e também com a família. Então ela já vinha acompanhando este caso, vendo o que estava acontecendo e chegou nesse momento, ela percebendo o que estava acontecendo, se colocou à disposição. Um momento muito delicado para os pais, observando tudo isso e eles percebendo ali o cuidado da professora que foi além do que só o ensinar, mas está presente na vida do aluno e agora muito mais significativamente, né? Gente, há professores que são incríveis. Eles tomam os alunos para si, como família. Eu fui professora e eu sei quanto a gente se apega às crianças, às famílias. Eu sinto muito que hoje haja tanta dificuldade nessa relação por conta de carga horários, uma super carga horária, dificuldades mesmo das próprias escolas, pensando no ensino público e as suas deficiências. Mas os professores, de modo geral, eles são parte, eu diria, da família. Sim, com certeza. Eu tenho professores que foram professores meus lá no ensino médio, antes do ensino médio também, que eu tenho um grande amor e carinho por eles como alguém da família mesmo. Marca muito a nossa vida, né? E essa semana eu vi a notícia, Luquinha, Abinal e meus amores aí de casa. Algo também nesse sentido tão bonito. Um moço precisou fazer um transplante, se não me engano, de rim, e ele conseguiu. Ok, conseguiram. E depois de feito o transplante, é que ele soube que a doadora era sua ex-mulher. Puxa. Foi bem bonitinho o encontro. Que bonito isso, né? Eu tenho até uma parte que eu queria comentar com vocês essa mesma notícia, que foi o que a mãe, ela acabou dizendo, comentando durante uma entrevista. Eu achei legal, eu quero compartilhar com você. Ela falou o seguinte, ó. Não é nenhuma surpresa de que quando a saúde do Bauer começou a sair do controle, ela nos apoiou, no caso a professora, como sempre fez nos últimos 4 anos que foi a professora. Se ele não estava na escola, ela dava um jeito de mandar uma mensagem. Se ele estava no hospital, ela estava fazendo uma chamada de vídeo para conversar com ele. E se tornou muito mais do que uma professora. Para mim, no caso ela falou a mãe comentando, né? Ela é a minha melhor amiga. Então a gente percebe mais uma vez que quão significativo e quão importante a professora sendo na vida do aluno, né? E também da toda a família agora, principalmente. Uma proximidade grande. Exatamente. Né? E o tempo que fica com a criança, às vezes, é muito tempo. Porque, às vezes, vamos colocar aí na escola... Integral, horário integral. Isso, horário integral. Fica mais tempo com a professora do que com a própria mãe mesmo, né? Em casa. Então, cria aquele vínculo muito grande, muito gostoso, né? De amizade. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Obrigada, Obrigado, Luquinhas. Vamos nessa, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Bom programa.
Obrigada. Valeu, obrigado. E é programa bom mesmo, porque tem Fernanda Lia aqui com a gente. Eu vou ali buscá-la, recebê-la. Ela que é mestre em educação e atuou como orientadora educacional em escolas públicas e particulares. O currículo é extenso. Eu vou, então, resumir que é uma educadora de primeira linha que participa do programa com a gente hoje. Vem pra cá, Fernanda, autora de já quantos livros? O primeiro, né? Esse é o primeiro? Porque você já tem know-how e já tá com ele em mãos. É que eu já traduzi muitos outros da disciplina positiva, mas esse é o primeiro. Eu já vou ficar aqui com um. Já? Então eu vou te presentear, se vocês não brigam. Obrigado. Obrigada, meu amor. Muito Prazer obrigado. estar aqui Parabéns, novamente. parabéns. Prazer Pode sentar, é nosso. fique à vontade. Recebê-la Aqui, mais ó, uma vez. Adolescente não precisa de sermão, blá, Menino, isso blá. vai ajudar muito lá em casa, hein? Tá cheio de blá, 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 hein? Mas depois, ó, acende a luzinha, várias ideias. A página que você abrir, você vai encontrar uma informação útil pra você já começar a aplicar. Legal! Demais, 12 estratégias demais. práticas para educar com confiança, sem arrancar os cabelos. Então, pois Eu é. nem quero Olha arrancar lá. os meus, que ele está hoje todo, ó. Pois é, no todo bobinho. cacheadinho. É bonito, Dalene. Muito bem. Seu Tá cabelo bonito, não tá? tá bonito. Eu até tava numa pesquisadinha aqui. Sobre da cabelo? Rede Fernando, não. Sobre cabelo eu pesquisei esses dias aí, inclusive, né? A gente vai... Para quem não viu ainda, né? Alguns programas a gente fez aí sobre visagismo, sobre cabelo e tal. Dá uma olhadinha no YouTube depois, tem muita coisa boa lá, tá bom? Tá demais, no nosso canal do YouTube aqui, viu? Mas até fazendo uma pesquisa, a gente comentei contigo, né? Quando que surgiu esse termo aí, bullying e tal? E aí eu dei Uma Google gulgada. aqui, uma gulgada para descobrir. E o termo, ele é do inglês, né? Bullying. Ele é derivado da palavra bully, que é tirano, brutal. Ainda que esse tipo de agressão ele tenha sempre existido, né? O termo ele foi cunhado, pelo que busquei na pesquisa aqui, a partir ali dos anos 70, por um psicólogo sueco, né? Dan Owels, mais ou menos isso, né? Bem. E até vendo aqui, doutora, para trazer para a gente a primeira pergunta, para trazer para você, o bullying, dando uma pesquisadinha aqui também, pessoas de 16 a 29 anos, 52% delas já disseram que sofreram bullying, né? E agora a gente dando uma olhadinha mais aqui, ó, no caso, essa percepção, ela mudou bastante ali em relação à idade, né? A gente viu que pessoas com 60 anos, mais ou menos, caiu bastante, 19%, que é o que não tinha muito na época ali. Se falava de bullying mais sofriam bullying também. Ou entendiam bullying como outra coisa, né? Isso. Qual é o teu entendimento sobre o bullying ao longo do tempo? Ok, a definição de bullying hoje são atitudes agressivas, intimidação, assédio, que é repetitivo e tem a intenção de machucar. Seja emocionalmente ou fisicamente, né? E psicologicamente. Psicologicamente. Isso. E aí a gente tem vários tipos de bullying. Não sei se vocês já querem entrar Por favor. Vamos. nessa área. Nós temos o bullying verbal, temos também o bullying que é físico, né? Aquele empurrão, aquele tropeçada. Temos também o bullying que ele é relacional. Ou seja, isso é muito comum em grupos que querem excluir uma menina do grupo menor. Então, elas vão espalhar alguma fofoca, algum boato, vão excluir esse aluno do grupo ou essa criança. Temos o bullying social, ou seja, ele tem um efeito um pouco maior para toda a escola, para toda a família, para todo o ambiente de trabalho, porque o bullying não acontece só na escola. E temos o bullying cibernético, que é muito danoso. Verdade. Dentro das escolas, a gente vê uma porcentagem muito grande, né, dentro das escolas em relação ao bullying. Até a Darleide comentou um pouco aqui sobre esse bullying físico sofrido nas escolas e tudo mais, mas chega uma fase em que ele vai para as redes sociais, como você comentou, que existe bastante. Agora, o que fazer quando esse bullying vai para as redes sociais? Quando é na escola, às vezes o pai e a mãe chega ali, tenta resolver, né? Agora, quando é algo virtual, como lidar com isso? Olha, tem um dado muito interessante que 90% da autodefesa é conscientização. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar sobre essa ideia, né, de se defender. Então, a gente precisa conversar sobre prevenção dentro de casa. É importante que a gente saiba que o bullying, a criança que é uma agressora ou um adulto que é um agressor, ele não nasceu assim. Ele se tornou assim.
E tudo que é aprendido pode ser desaprendido, ainda bem, né? Então, temos esperança aí na educação. Então, essas pessoas que se tornaram agressores ou bullies, eles aprenderam que eles conseguem as coisas de uma maneira muito rápida, agredindo alguém, assediando alguém, intimidando alguém, comprando alguém. E isso faz com que aquilo torne-se uma recompensa para ele falar, desse jeito eu consigo as coisas, então é assim que eu vou fazer. E porque ele demanda a plateia, ele vê que a pessoa agredida, ou seja, a vítima, ela sofre, o poder dele aumenta. Então, ele continua perpetuando essa mesma repetição. Ele vai para a internet para responder a sua pergunta, porque hoje é muito mais fácil a gente ter aí uma audiência enorme para agredir alguém na rede social, via e-mail, via até o WhatsApp, e não ver o dano que está sendo causado naquela pessoa. Quem causa o dano não consegue ter essa percepção, então a tendência é aumentar ainda mais. E hoje nós temos até crimes que são cometidos por quadrilhas que tentam fazer essas agressões com jovens, enviando fotos. Aí entra numa outra parte que eles vão tentar mostrar fotos de meninas que não são eles e pedem fotos, né, deles, das pessoas reais, nus, né? E aí aquilo causa uma certa... Começa a coagir, né? Isso, de coação. Aí se revela realmente quem é, e se não fizer isso ou aquilo, eu vou expor suas fotos, vou expor isso. Isso. Vamos considerar que a prática do bullying, esse bullying, como já foi conceituado, que é algo repetitivo, insistente, agressivo sobre uma vítima ou algumas poucas vítimas, intencionalmente, tem muito a ver também com o ambiente familiar, tem a ver com pessoas, meninos, meninas que vêm de casa com uma bagagem que muitas vezes vai caminhar também nessa mesma direção em casa algum tipo de violência, algum tipo de agressividade, algum tipo de também até abandono emocional de meninos e meninas que não são vistos em casa, eles querem ser vistos, encontram um meio de serem enxergados na escola, tem muitos aspectos envolvidos quanto a isso também. E aí depois do intervalo, fala pra gente sobre quais são os sinais, vamos ainda perceber, para que você considere o que o seu filho pode trazer da escola para casa e que você possa identificar enquanto sinal de algum bullying praticado contra, tá bom? E mais outros temas que nós vamos abordando ou dentro desse tema, melhor dizendo, nós vamos abordando ao longo do programa. Nosso intervalo chega agora pra gente, é tempo de você pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, isso vai te ajudar bastante, até mesmo para você ter tempo de conversar com seus filhos sobre os temas que nós disponibilizamos na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. São 8 lições que vão te ajudar em muito na educação dos seus filhos, na conscientização deles também sobre como se defender, por exemplo, do bullying. Rapidinho, já estamos de volta com você, até já! E a conversa continua por aqui, né, meus amores? Adolescente não precisa de sermão. Fernanda Lee, os adolescentes precisam de quê? Nossa, eles precisam de tantas outras coisas, de boa informação, de conexão, de abraços, mas o mais importante é que os pais se autoconheçam. Verdade. Importantíssimo. E até para a gente saber, esse material aqui, esse livro que eu ganhei, Darleide ganhou também, né? Uhum. Pois é, como é que faz para adquirir esse livro? Tem na Amazon? Tem na amazon.com.br e também na editora Manoli. Legal, tá aí, minha gente. Adquira, viu? Lindo, lindo. Estratégias para você lidar com os adolescentes. Fernanda Lee, deixamos no ar a seguinte pergunta para você. Quais são os principais sinais de que uma criança ou adolescente tem sofrido bullying? Eles costumam verbalizar? E o que dizer já, te levando a considerar por fases, por idade, tem como diferenciar práticas e experiências com bullying? Sim, com certeza. É interessante um dado de uma pesquisa científica que até os 7 anos, quem se torna um agressor já nessa idade, ele vai atingir qualquer um. Qualquer um pode ser vítima. É depois dessa idade que ele começa a escolher a vítima. E normalmente as vítimas faltam um pouco de assertividade e elas demonstram com mais questões visuais e físicas a dor e o sofrimento que estão sofrendo com essa agressão. Então, até os 7 anos, se a criança, a minha amiga, não sei, é bullying.
Talvez seja, talvez não. Porque elas ainda estão aprendendo as habilidades socioemocionais. Depois dos 7, as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. Então, as crianças chegaram em casa um pouco cabisbaixas. Os pais conhecem seus filhos. Eles sabem que alguma coisa não está certa na escola. Usa essa sua intuição para parar e perguntar. Mas não assim, ei, tá tudo bem na escola? Aí a criança, você notou alguma coisa? Segue isso. Para, não fala nada, se acalma e pergunta de novo. Para entender, será que realmente aconteceu alguma coisa? Com quem você sentou no almoço? Alguma coisa diferente aconteceu hoje que te deixou desconfortável? Perguntar para ela, puxa vida, você pode me contar qualquer coisa. Nada que você vai me contar vai me abalar, vai me deixar chateada, vai pensar menos sobre você. Porque as crianças, às vezes, escondem o bullying porque não querem decepcionar os pais. Verdade, isso gera um adoecimento nelas, né? Total, então ela acha que ela consegue sozinha. Só que o bullying, assim, não é uma agressão um dia ou outro, alguém te deixou excluído na hora do almoço, ou os amigos decidiram fazer uma festa e estão falando na tua frente, mas não convidaram você. Não é isso, é a repetição, que acaba no dia a dia realmente adoecendo a criança. E quanto mais ela não fala, mais rápido ela adoece. E mais rápido ela vai sentir que ela não consegue lidar com essa situação, até a hora que chega no seu extremo. E ela acaba encontrando uma solução, que é uma fatalidade horrível, mas ela acontece. Até dentro disso, você até tinha comentado com a gente aqui no intervalo, né? Que eu falei ali que na década de 70, mais ou menos, que surgiu propriamente o nome bullying, né? Uma pesquisa mais a fundo. Como é que foi essa pesquisa? Por que chegaram nesse termo, né? Na época de 70, eles estavam percebendo que os jovens adolescentes estavam cometendo suicídio numa taxa maior e foram averiguar qual era a causa, e a causa é esse silêncio que o bullying causa e não é compartilhado em casa. Então, a criança chegou em casa, cabisbaixa, alguma coisa aconteceu, o desempenho escolar está declinando do nada, ou seja, a criança gostava de ir para a escola, gostava das matérias, agora não gosta mais. Olha, temos que lembrar que não é só uma coisa, não é só uma vez, é ao longo de um período, né? A outra coisa, ela não quer mais ir para a escola, do nada, não quer ir para a escola. Por quê? Será que é uma prova ou será que é alguma coisa que está acontecendo já há algum tempo? Então, a gente já vai falar sobre isso, deixa eu dar mais alguns sinais. Sono, falta de sono, excesso de sono, falta de apetite, excesso de apetite, isso também podem ser sinais de falar, opa, alguma coisa aconteceu. E como as crianças passam bastante tempo na escola, pode ser uma probabilidade celular, mas também pode ser dentro da família também. Pode ser algo que aconteceu com amigos do prédio, do bairro. Então, assim, abrir o leque e fazer perguntas que sejam mais abrangentes, não? Foi a sua amiga, a sua melhor amiga que fez isso? Né? Não fazer perguntas pontuais, fazer perguntas abertas. Por exemplo, hoje aconteceu alguma coisa que te deixou desconfortável? Ou você contar sobre o seu dia. Nossa, hoje alguém fez um comentário que me fez sentir, desse tamanho. Para normalizar que todo mundo passa por isso e que você não deve passar por isso sozinho. Às vezes é aquele abraço de pai e de mãe para dizer, ainda que diante do silêncio do filho, que no primeiro momento não conte, dizer assim, o que tiver acontecendo, o que for que lhe faça sofrer, eu estou aqui para você. Quando você quiser falar, eu estou aqui para te ouvir. Se eles sentem esse ambiente acolhedor em casa, pode não ter falado hoje, pode não responder amanhã, mas em algum dado momento, sim, a minha casa é um lugar onde eu possa falar. Né? Verdade, é isso que a gente busca fazer bastante lá em casa também com o nosso filho, né? Deixar esse ambiente bem agradável para que ele possa ter liberdade para poder falar. E essa é uma pergunta que a gente traz sempre para ele, né? Filho, como é que foi lá na escola hoje? Tudo bem? A gente pergunta, né? Se alguma coisa incomodou, enfim, e ele vai abrindo, ele vai falando o que incomodou, o que não incomodou e tal. E é legal, a gente vai sempre acolhendo também e até ficando de olho para ver, né? Até a Darete perguntou, ele faz bullying, ele recebe bullying, faz bullying, né? E é bom a gente saber disso, que às vezes o nosso filho está fazendo bullying e a gente não sabe também, né? Tem que saber se está acontecendo isso. Mas Samuelzinho também, né? não. Samuelzinho não, graças a Deus. E nem todos os conflitos que acontecem na escola é bullying.
Às vezes é uma questão natural das crianças ainda não saberem como lidar com isso e aí já ela coloca esse rótulo de bullying. Então, a gente precisa investigar antes. Agora, sempre acreditar nos nossos filhos, né? Então, uma conversa dos pais com a equipe escolar, sem ser reativa, mas com um tom de curiosidade, vai ajudar muito mais os pais a investigarem do que chegar lá na escola, meu filho está sofrendo bullying. Mas calma, a gente ainda não sabe. Vamos olhar juntos? E essa parceria faz com que o filho se abra ainda mais. Porque quando os pais reagem e saem do controle, chegam desregulados na escola, o filho fala, opa, causei alguma coisa desconfortável dos meus pais, não vou falar mais para eles. Porque os pais não conseguem se autorregular. Exato. Entende como é sutil? Sem querer a gente comunica se eu realmente sou uma pessoa segura ou não. Verdade. Sendo regulado. Pode fazer com que a criança se feche, né? Não queira mais falar, né? Que até tem um pouco a ver com quem a gente vai conversar agora. Já vou me encontrando com ela aqui, Joyce Meirelles. Joyce Meirelles, que é produtora aqui na Novo Tempo. Tudo bom? Oi, Joyce, graças a Deus. Você viu que o nosso espaço aqui tá bonito, viu? Vai ter bolo. Tem bolo. E esse daqui não é bolo cenográfico não, viu, minha gente? Esse é de verdade. Deixa eu falar que eu, às vezes, sofro bullying, viu? Aqui, porque eu amo vir para esse momento do chá, principalmente quando tem um bolinho, quando tem uma coisinha assim. E aí o pessoal já fala, né? Ó, lá vai Binal, só porque tem comida. Mas, Joyce, ó, é de verdade mesmo o bolo. Sério? Você pode comer, fica à vontade aí, viu? Pedacinho? Pode, tem um chazinho aqui, ó. Esse é o chá... Eu escolhi, não sei se você gosta, Joyce, chá de maçã com canela. Você gosta? Nunca provei. Nunca provou? Então De vai lá. boca cheia. Acho que você vai gostar, viu? Chazinho maravilhoso pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Agora, Joyce... Bom, né? Agora você estava contando para mim que passou por uma fase de mudança, de adaptação, né? Saiu da cidade que você cresceu, Rio de Janeiro, e foi morar no interior de São Paulo. Então, a gente sabe que cariocas tem sempre aquele sotaque, aquele jeito... Tem um sotaque puxado do S, do R. Né? É. E aí, quando vai para uma cidade interior de outro estado, trazendo esse sotaque, querendo ou não, acaba sendo mira, né? Acaba sendo alvo, né? De algumas piadinhas, algumas coisas. Conta pra gente como é que foi a sua história e como que você teve esse impacto, primeiro impacto, esse choque aí, chegando em outra região. Então, eu mudei em 2003 do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. E era uma cidade pequenininha, onde todo mundo se conhecia. E aí teve alguns fatores na escola. Eu fui a única nova aluna da sala, uma sala onde todo mundo estudava junto desde o prézinho. E aí chega uma pessoa diferente, uma pessoa com sotaque forte, né? Hoje eu tenho só o R, o S, né? E aí, ele, tipo assim, no primeiro dia a professora me apresentou, de onde que eu estava vindo. E aí, para melhorar a situação também, eu cheguei, as aulas já tinham começado fazia um tempo. E aí ela me apresentou, falando de onde que eu vinha. Aí ela falou que para eu me enturmar e para pegar um pouco melhor a matéria, ela me colocar de dupla com um menino que já estava lá, né, tipo, inteirado. Eu falei, tá bom, tudo bem. Primeiro dia foi tudo bem. Aí o segundo dia, hoje eu falo corretivo, mas na região lá que eu morava, a marca de corretivo lá chama Errorex. Eu nunca escutou isso na minha vida. Ou branquinho, né? Aquele que você tá escrevendo com a caneta errou, você passa ali, branquinho, Errorex, corretivo, liquid paper, né? Então, exatamente. Aí ali era Errorex. E lá no Rio, a marca que a gente usava era liquid paper. E aí, eu não consegui me falar como eu falava antes. Mas aí, a gente estava fazendo tarefa, junto em dupla, eu estava em dupla com esse menino. E aí, eu errei. Eu falei assim, você me empresta o liquid paper? Né? Tipo, bem assim, com esse sotaque. Aí ele virou assim, ele falou assim, empresta o quê? Bem alto assim, sabe? E a sala toda ouvindo. Pra sala toda ouvindo. E tava todo mundo em silêncio, porque tava todo mundo fazendo tarefa. Aí eu parei assim, o liquid paper. Aí ele começou a rir. E aí eu descobri depois que ele era o super popular da sala, então todo mundo começou a rir junto. E aí, assim, eu fiquei parada, assim, tipo, o que eu falei, o que eu fiz, né? O que aconteceu? Então, assim, eu, a Joyce de 35, tenho orgulho da reação que eu tive com 15. Porque, assim, ao invés de, tipo, ou chorar, ou gritar de volta, ou zoar, enfim, ter uma reação, eu fiquei, assim, olhando pra cara dele.
E aí ele viu que eu fiquei olhando pra cara dele, aí as risadas foram meio que morrendo, e aí eu falei assim... Mas até os comentários que ele fez, isso é porque você veio do Rio de Janeiro... Mas isso foi pontual ou você sofreu em outros, ao longo do ano, do resto do ano? Era repetitivo, intencional? Foi ao longo do ano, foi repetitivo. Isso foi um choque inicial que depois continuou ao longo do ano, né? E ele falou que você veio de não sei aonde... que eu falei assim, o liquid paper. Eu empresto o liquid paper. Eu repeti o que eu falei. Aí ele falou assim, isso só pode ser de alguém da favela do Rio de Janeiro mesmo. Tipo assim, cruel, né? Cruel você escutar um negócio desse. Aí eu fiquei assim, aí eu fiquei mais olhando. Aí ele falou assim, não, porque né, só pode ser, ela veio da Rocinha, com certeza. Aí começou. Entendeu? Esse foi o pior que aconteceu. E foi ao longo do ano inteiro, porque eu era a única aluna ali nova. Todo mundo já estava enturmado, não tinha ninguém com sotaque diferente. E foi ao longo do ano inteiro. E aí, assim, eu não reagi a essa zoeira, mas eles continuaram, essa brincadeira sem graça, né? Sim. E aí, eu, tipo assim, não levei isso pra minha mãe, pro meu pai imediatamente, porque eu tinha visto outras pessoas, acontecendo isso com outras pessoas, não comigo. E aí, contar pro professor, eu vi que contar pro professor foi pior. Eu falei, não vou falar pra ninguém, não vou falar pra minha mãe, não vou falar com o professor. Aí eu fiquei quieta durante um tempo, até que inconscientemente, eu dei uma diminuída no sotaque. E aí, para tentar me enturmar e para tentar, tipo, que eles parassem de ficar enchendo meu saco. Não adiantou. Aí... É exatamente o que você havia dito, Fernanda, sobre, às vezes, os filhos não contarem porque os adultos que souberam não reagiram adequadamente. No caso, o professor não foi acolhedor com ela. Assim, se essa é a reação do professor, se eu conto para minha mãe e para meu pai, eles vão vir aqui e vão fazer o quê? Exatamente o que você havia pontuado. E aí fica a oportunidade para a gente dizer, pai, mãe, é assim que deveria ser e não é assim que se faz. Ajuda a gente quanto a isso também. No seu caso, se eu fosse a sua professora, eu falaria, isso está errado. E eu sinto muito que isso causa um desconforto enorme em você. Você não merece isso. Nós vamos chamar esse aluno e nós vamos sentar para conversar. Você se sente confortável em fazer isso ou você quer que eu converse com ele primeiro? Essa é a reação de que alguém que está do seu lado te ajudando, porque ninguém que sofre nenhum tipo de agressão, intimidação, assédio, no ambiente de trabalho, na escola, na rua, tem que passar por isso sozinho. Você não é causa disso, não é a sua culpa e você não deve passar por isso sozinho. Então, eu faria isso, faria esse apoio. E eu não sei, se você tivesse 15, o que você responderia? Eu até tô curiosa. Não, então, mas aí a continuação é que, tipo assim, eu passei a diminuir o meu sotaque, aí minha mãe percebeu, porque era bem forte. Hoje eu só puxo o R, mas o S era bem pronunciado. E aí minha mãe parou assim, você tá falando diferente. Por que você tá falando diferente? Isso já tinha passado um tempo, aí eu contei. Aí minha mãe falou, não, eu vou falar com a professora, isso tá errado. Aí ela falou com a professora e eu fiquei assim, tipo... E aí a resposta da professora, ela chegou, né, minha mãe falou com ela no dia seguinte, ela chegou e falou assim, olha, eu preciso que vocês parem de fazer isso com a Joyce. Enfim. Não, só piorou. Só piorou. E aí ele, tipo assim, foi um ano inteiro, até que quando eu entrei no ensino médio, era uma sala só de 8ª série. Quando eu fui em primeiro ano do ensino médio, a sala se dividiu em 4. Então, essas pessoas que falavam essas coisas comigo se dividiram, entendeu? E aí diminuiu. E aí eu acho que devem ter surgido outras pessoas, né? Novas pessoas para, tipo assim, né? Tirar o foco de mim. Mas toda ação gera uma reação, né? Então, assim, como eu tentei diminuir meu sotaque para me enturmar, não aconteceu, eu fui acolhida por outras pessoas na sala que também passaram por outras situações antes, entendeu? Mesmo estudando com eles juntos ali desde sempre, essas outras pessoas me acolheram. Então, eram pessoas assim, tipo, diferentes tipos, de diferentes jeitos. E eu vejo isso hoje, por isso que eu falo, para hoje, na minha profissão, que eu sou produtora de TV, que eu trabalho com um monte de gente diferente, entro em contato com várias pessoas diferentes, eu ter ficado assim, excluída da sala, conversando com pessoas de vários tipos, isso hoje me ajuda. Hoje eu consigo pensar assim, toda coisa ruim, futuramente a gente vai aprendendo e tem, né, uma reação melhor quando adulto.
Então, você desenvolveu a empatia, que é o que os agressores não têm, por isso eles fazem isso. Aliás, a gente tem um mito aí que fala que agressores, eles têm uma baixa autoestima, quando na verdade é o contrário, né? Eles têm um senso do eu muito alto, eles têm baixa habilidades pró-sociais, baixa empatia, mas alta ansiedade. Porque eles vivem nesses momentos de pequenos de glória que são de curta duração. Agora, você desenvolveu por um outro lado, olha, eu já passei por isso, eu sei o quanto fere, eu não quero fazer isso com alguém. A sua empatia, as suas habilidades sociais devem ser muito apuradas por causa dessa situação. Eu queria até te parabenizar, porque você teve aí um momento de superação. Em vez de se tornar alguém que se vitimizou por isso, ou até uma agressora, você decidiu aprender com isso. Então, eu queria te dar o parabéns de vir até aqui, com coragem, contar para quem está assistindo em casa ou aqui atrás das câmeras o seu exemplo, porque isso ensina para a gente, sabe o quê? Resiliência. Verdade. É isso que eu ia falar agora? Até te agradeço por compartilhar um pouquinho, né? Se abrir, compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. E para você que está em casa, acompanhando a gente por aqui também, tem a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Se não pediu ainda a sua, peça agora. Você, pai e mãe, que quer sim que seu filho cresça, homem, mulher, preparado para enfrentar os desafios da luta, a gente sabe o mundão como é que é, né? Se a gente não preparar em casa, nossos filhos vão sofrer e muito lá fora. Então, peça sua revista agora, a gente envia para você gratuitamente, porque os Anjos da Esperança já pagaram para que você receba, tá bom? O telefone aparece aí na sua tela, é o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça agora, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. A gente vai para aquele intervalo rápido, é coisa rápida, enquanto isso eu termino meu bolo e a gente volta já já. Olha a gente novo por aqui no seu Entre Família, assunto de hoje, bullying. Pois é, vários tipos de bullying, a gente já conversou sobre alguns deles aqui, mas a gente continua trazendo por aqui também, não faltando, claro, a sua interação. Manda pra gente aí a sua interação, já passou por algum bullying? Enfrenta isso, seus filhos, netos já passaram por isso, estão passando, precisa de ajuda. Estamos recebendo aqui a Fernanda Lee, ela que é especialista, tem currículo extenso e tem inclusive um livro aqui maravilhoso, né, que eu já recebi um. E nesse momento aproveito já para convidar, nesse momentinho do nosso cantinho do chá aqui, Darleide, Fernanda, é sério convidá-las. Isso? É porque, verdade, assim, então tem bastante bolo ainda. Não, tem bastante bolo. Eu já comi uma fatia. Apareceu outra fatia aqui no meu prato para eu comer também, claro, não vou rejeitar. E convido vocês a ficarem junto comigo aqui nesse momentinho. Você ainda não comeu meu bolo? O seu ainda não, viu? O seu ainda está... Porque ainda tem aqui, viu? Mas aproveita, viu? Um bolinho gostoso, meus amores, maravilhoso. Vamos então aqui, enquanto estamos nesse momento tão agradável, na prática, ver como é que, a partir de uma encenação, a gente pode pegar ganchos para tratar do assunto bullying ainda mais direto, para que fixe o conhecimento para você. Então, nós vamos ter aqui um teatrinho. Nós vamos receber aqui umas meninas, atrizes, e elas vão encenar algumas modalidades de bullying, inicialmente. Vamos convidar, então, aqui as meninas, já podem entrar. Como agir bullying? Vem para cá. Estas meninas atrizes lindas e maravilhosas trabalham inclusive na equipe da tia Cecel. Lá vem, com a mesma roupa velha de sempre, né? Uma coisa é máquina de lavar, Sara. A outra é baú mofado. Parece até que foi pra guerra com isso. Gabi, por favor, eu só quero ir pra minha casa. Você quer ir pra casa? Melhor falar chiqueiro, né? Gabi, só sai da minha frente, por favor. Ai, fofa, você tem que entender que eu saio da sua frente quando eu quiser. Eu não obedeço ordem de gente como você, não. Quem você pensa que é? Vaza da minha frente agora. Fernanda, o que nós vimos aí? Dá uma tensão. Primeiro que elas são atrizes maravilhosas, né? Dá para sentir a tensão. Eu tô suando aqui na mão, porque eu fico imaginando se fossem meus filhos ou os meus alunos passando por isso. Né? Aqui tem uma relação muito interessante, porque
quem está agredindo está se beneficiando de toda a expressão facial do corpo da segunda colega. Ela gosta de ver aquela expressão de medo, de angústia do outro. Isso, então, enquanto mais ela sente medo e o sofrimento, mais ela cresce. Como é que a gente para isso? Tem duas maneiras. Primeiro, a gente vai ter que lidar com a vítima, depois a gente vai ter que lidar com o agressor. Se eu fosse mãe, é assim que a gente vai interpretar isso? Se eu fosse mãe, estivesse presenciando isso e eu fosse mãe da vítima. Filha, o que ela está fazendo... Primeiro de tudo, volta a fita, volta a fita, volta a fita. Primeiro de tudo, obrigada por ter me contado. Tem que sedimentar que o que o seu filho faz de trazer informação é a coisa certa e ele precisa ser reconhecido por isso. Obrigada por ter me contado. Por mais que lá, dentro do seu ser, você não sabe nem o que você vai falar depois. Não tem problema. Sedimenta isso. Segundo, o que ela fez está errado. Você não merece isso. Sedimenta. Dá uma pausa. Terceira coisa, assim, quando isso acontece já há um tempo, não acontece, vai buscar um pouco de informação, né? É a primeira vez, não é? E a outra coisa é que a segunda moça, vamos chamar ela de vítima, o que ela fez de errado que fica alimentando? Ela ficou lá, esperando, em vez de ter escutado e ter caminhado. Porque ela precisa da permissão da outra para seguir para casa. Ela pode ir para lá, ela pode ir para cá, ela vai estufar o peito e ela vai com confiança. Eu falo para os meus filhos que eles têm 3 ferramentas o tempo todo com eles. A ferramenta mais alta que meus filhos têm é a voz. A ferramenta mais forte é a confiança. E a ferramenta mais rápida são as suas pernas. Então você sempre pode lançar a mão de uma delas. E ela poderia simplesmente ignorar e sair. Não é ignorar, fazer assim. Não é isso. Isso piora. Isso dá combustível para a outra continuar agredindo. Como você vai me afrentar se eu sou a pessoa de maior poder aqui? Então, assim, simplesmente, como se viu uma árvore e saiu andando, entendeu? Nem sempre isso é bom. Mas neste caso, eu recomendaria aqui, para que ela saísse andando. Faz sentido até agora? Faz, totalmente. Até outro ponto que eu destaco aqui, que os agressores nem sempre são pessoas maiores, mais velhas, né, e mais fortes. No caso aqui a gente viu, né, a agressora, no caso, era menorzinha que a outra, tal, e isso acontece bastante, né? Às vezes, sim, o agressor, ele é alguém mais forte, no caso de meninos principalmente, e aí o que dá aquele outro de se encolher mais. Mas nem sempre é o que acontece. Nem também, sempre. Né? E os nossos olhos não querem acreditar. Mas como ela é tão fofa, ela é tão meiguinha, ela é menor do que você, imagina. Você acha que a sua filha vai vir te contar? Você acha menos dela, né? Verdade. Vamos então... Sim, pode? Posso? No caso, se eu fosse a mãe da menina que começou, olha o que você está fazendo, está errado. E agora você vai se desculpar com essa moça. Ou você vai escrever uma carta, você vai com ela, você vai na casa dela. Eu vi uma coisa que não é assim que a gente educa, não é assim que a gente faz em casa. E forçaria essa menina a ir conversar com a outra e mostrar o quanto é que ela magoou. Porque um agressor, lembra, ele tem baixa empatia e alta ansiedade. E ele, por outras questões históricas no passado, viu que aquilo funcionou, ele vai continuar fazendo. Então, a hora que você corta o ciclo, você começa, então, agora sim, a abrir a oportunidade para ela aprender outras habilidades pró-sociais. Verdade. Vamos lá, próxima cena, que a gente acompanha por aqui também, com as nossas atrizes. A gente viu primeiro o bullying, né, verbal, e agora a gente acompanha o bullying físico. Gabriele, eu te odeio muito! A minha vontade é que você sumisse do mundo! Você é doida, Sarah, me solta, eu não fiz nada pra você! Mimadinha, chata, sem amigos. Também, né? Quem que vai querer ficar perto de você? Devia tremer na base mesmo. Elas são ótimas. São ótimas. Sensacionais essas meninas, hein? E aí, Fernanda? E aí, o que fazer nessa situação? Lembra? A sua ferramenta mais alta é a voz. Não toque em mim.
Nesse momento, você precisa dizer, mesmo assim que a outra pessoa ainda, você precisa ser assertivo e falar, não toque em mim. E depois se levantar e sair. Não tem como manter esse relacionamento alimentando e ficando lá. O que vem depois? O que será que vai? Será que ela vai mudar de ideia? Não. Tem que ser verbalmente falado. Eu não gosto disso, eu não aceito isso. E vai sair andando e vai reportar. Nos 3 casos que vocês vão mostrar, tem que reportar, tá? Vai para casa, vai contar ou para o pai, ou para a mãe, para o cuidador, para a professora. Deixa eu até dar um alerta aqui, que quando a gente conversa com os nossos filhos, a gente esquece de dar mais um passo. Conversa com alguém, a gente fala isso para eles, né? Fala para alguém o que está acontecendo. Mas a gente precisa nomear quem é esse alguém. E a gente precisa saber. Porque se a criança não sabe, na hora, aquilo só virou uma ideia. Mas se ela sabe com quem falar, aquilo vira uma intenção depois que aconteceu. Não espera tempo, filho. Aconteceu, fala que não pode tocar, que você não gostou e você vai conversar com quem você precisa conversar. Você entende que somos nós, os pais, como também os professores, levando em conta que anteriormente, no caso da Joyce, a Fernanda parabenizou a Joyce por ela ter se posicionado como se posicionou, apesar de ser uma adolescente, 15 anos, mas você também ensinou como deveria ter sido a fala da professora em acolher o aluno. Isso faz a gente pensar que somos nós adultos quem vamos fortalecer, validar os nossos filhos, fazê-los ter certeza de que pode contar com a gente. Quando eu escrevi a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, a primeira lição é justamente sobre os pais, sua postura, seu autoconhecimento, sua autorresponsabilidade em cuidar de si, de aprender a se autorregular, a ter compreensão de como é que se lida com a vida, por exemplo, em relações abusivas, relações tóxicas. E a gente fala tantas vezes disso por aqui, como é que uma mulher deve se posicionar, como é que ela deve dar limites, como é que um homem também deve aprender sobre limites, sobre dizer não, sobre dizer sim. Isso é da vida de nós todos aqui discutindo tantas vezes para levar você a considerar como é que se vive em meio a essa selva que muitas vezes nós nos encontramos, de cada um lutando por si, fazendo por si, e um que é agressivo daqui, outro que dá colar, está blindado, enfim, são tantas dificuldades que a gente precisa lidar. Quando a gente olha para os filhos da gente, hoje que temos conhecimento, vamos orientá-los, vamos ensiná-los, mas a gente ensina principalmente sendo um berço de segurança para eles em casa. Então liga pra gente, pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter e tenha em mente que você não vai receber um folheto, uma revista, uma coisinha qualquer de qualquer jeito. Não, isso aqui é uma ferramenta de conhecimento que pode começar para você uma nova etapa no seu relacionamento com seus filhos, no relacionamento seu com quem você é enquanto papel, enquanto quem está atuando nas relações familiares. Pais Preparados, Filhos de Caráter, a revista Esperança vai chegar para você com 8 lições importantíssimas. Aqui nós falamos sobre abuso, sobre o uso de tela, nós vamos falar sobre a sexualidade e esse é um tema importantíssimo. Crianças que são ensinadas quanto à sexualidade, elas têm muito mais, diria assim, segurança de lidar com outras adversidades na vida, porque elas sabem quem elas são, de onde elas vêm, para onde elas estão indo. Crianças que não têm a resposta sobre uma pergunta básica da vida, mamãe, como foi que eu nasci? Ela não vai saber se reportar sobre outras questões na vida. 21 27 31 21, liga pra gente e pede agora, você não vai pagar nada por isso, já está tudo resolvido, você só vai ligar e pedir, tá bom? Vamos então à terceira cena, a última cena de hoje, para a Fernanda comentar com a gente. Cyberbullying. Pode entrar, meninas. Cada um com seu celular. Não acredito! Olha como que o Pedro ficou nessa foto que ele postou. Que ridículo! Ele teve muita coragem de postar essa foto. Olha essa barriga aparecendo. Coragem não. Ele não teve senso, isso sim. eu já sei. Eu vou comentar alguma coisa com a minha conta fake. Isso. Nossa, não sabia que no oceano tinha Wi-Fi pra baleia conseguir postar foto. Espera, eu amei essa aqui.
Acho que vou comentar alguma coisa também, ou melhor, eu vou mandar na minha conta privada. Isso. Espera, o que eu comento? Fala que precisa de edição. Isso. Que ele não sabe que existe. Você sabia que existe edição pra foto, mas no seu caso, acho que não tem jeito mesmo. Se fosse você, nem tiraria a foto. Seu corpo e seu rosto dá nojo só de ver. Gabi, vamos comer alguma coisa? Ai, claro, eu tô morrendo de fome. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Não quero ficar igual o Pedro. Bonitinhas. Como essa foi a última cena, Fernanda, antes de vir aqui para você comentar, só pedir para vocês dizerem qual é o dia e horário do programa da Tia Cecel que vocês participam, a turminha. É todo domingo, meio-dia. E sábado, 8 da manhã. Reprise isso. Ai, que Legal, que lindas! lindas, né? Parabéns, muito obrigada pela atuação de vocês. Que Deus os abençoe, viu? Obrigada. E vocês já sofreram algum tipo de bullying na escola? Ah, Bullying mesmo, assim, de vocês ficarem sofrendo, alguma coisa assim, não? não. Acho muito que não. não. Que bom. Acho que se aconteceu um dia só, Isso. mas Entendi. Obrigada, meus amores. Lindíssimas, viu? que agradeço. Deus abençoe, meu amor. Então, Tia Cecel, todo sábado, às 8 da manhã, e aos domingos, Meio-dia. meio-dia. Muito bem. Fernanda, você ficou assim, com a cena, É de cortar né? o coração, porque por mais que seja uma cena, uma dramatização, isso acontece. E acontece com muita frequência. E elas não conseguem ver a reação do Pedro. Então, a tendência é aumentar ainda mais os comentários agressivos. É fazer com que aquela pressão seja ainda mais. Tem jovens que vão até o caso e falar, porque você nasceu, porque você não se mata. Então, essas sugestões são muito fortes. Elas não têm a percepção e o impacto que vai chegar, nesse caso, no Pedro. Bom, que diria? O que eu fiz com meus filhos? Eu vou falar o que eu fiz com meus filhos e eu oriento os meus pacientes. Quando nós damos um celular para os nossos filhos, nós também temos que dar um contrato de uma boa conduta. O caráter, ele é desenvolvido também por causa dos valores dos pais. E não damos um celular para alguém e damos uma janela para o mundo e faça o que você quiser. Ele tem limitações, os pais são mentores, eles vão sentar, vão olhar junto, me mostra aqui o que você está fazendo. Alguma coisa aconteceu, que tipo de comentário é esse? Os pais precisam, tá? Vai dar um super trabalho? Vai. É chato? É. Você vai ter que parar algum momento da sua semana para fazer esse check-in? Vai. Mas esse é um investimento para você chegar nesse desenvolvimento de caráter que é ao longo do tempo. Para não chegar numa situação assim, que nenhuma das duas levantou a bandeirinha e falou assim, peraí, eu acho que isso aí tá errado, acho que a gente tá indo longe demais. Cadê o bom senso? Elas já têm idade para ter um bom senso, mas nenhuma delas teve a coragem ou o discernimento para parar e falar, isso não é legal. E basta uma voz para falar, para. E isso para. E olha, a maior parte de quem nos escuta agora é cristão, é o nosso público maior. Se nós levantamos a bandeira da fé cristã, esse é um assunto que precisa ser trabalhado em casa. Não pense que seu filho é bonzinho, que é fofinho, que é lindinho. Não, meu filho não faria uma coisa dessas. Faz sim, nós fazemos coisas insanas. Nós adultos fazemos coisas insanas, quanto mais uma criança que não tem maturidade ainda, que não tem discernimento ainda sobre muito da vida. Se não formos nós pais, os professores, que conversem sobre cuidado com o outro, respeito com o outro, empatia, de pensar na dor do outro, de falar sobre esses assuntos. Se isso não vai de casa para a escola, da igreja para casa, de casa para a igreja, se isso não circula entre a gente, as crianças vão nessa toada de rir, debochar e fazer o que muitos jovens adultos estão fazendo. Tem idade, mas não tem senso. Adultos fazendo, não tem senso. Então a gente precisa fazer um assunto como esse circular. Isso é cruel, isso é um desrespeito, isso é uma maldade. E se nós somos cristãos, nós precisamos levar isso em conta como um assunto seríssimo, porque de tudo que falta ali é amor.
falta amor. Se falta amor, faltou evangelho, faltou Jesus, faltou tudo. Então você ensina amor ao seu filho, ensinando a amar o próximo e não fazer com o próximo o que não gostaria que fosse feito com você. Entende? Nossa, é maravilhoso. Você está falando da produção. Claro, uma coisinha. Ser cristão é também ter a atitude de cristão e na hora, em casa, você modelar. Olha, eu vi alguém postando alguma coisa, eu tenho uma opinião própria sobre essa foto, mas outra coisa é eu postar. Deixa eu falar para você, filho, como eu estou pensando, modelar o que está passando na sua cabeça para que o seu raciocínio, eventualmente, sirva de inspiração do bom, do bem, do que você quer que o seu filho depois haja. Então, é a sua atitude também, porque a gente não vai concordar com tudo, não vai gostar de tudo, nem todo mundo vai gostar da gente, mas como é que eu reajo? E o cyberbullying é tão comum. Às vezes a gente vê uma publicação lá e a gente já vai direto nos comentários para ver o que o pessoal está comentando. E os comentários são dos mais diversos, né? Maldosos, muitos comentários maldosos. Às vezes uma família, principalmente pessoas que estão mais em evidência, né? Em exposição, publicou alguma coisa, você vai nos comentários, sim, vai ter. Aqui na TV mesmo, né? Às vezes a gente olha lá, uma ou outra pessoa comenta alguma coisa que não gostou aqui e ali. Acontece, mas tem pessoas que saem do não é nem senso, comentado que gostou, né? não, é a forma, como dizem, parece que tem vontade de alfinetar. Meus amores, vamos para o intervalo, a gente volta com você daqui a pouquinho com a sua interação. Esperamos você. Amores, voltando, já é a última parte do nosso programa, fica atento, aproveita! E nós vamos de interação agora, quem mandou pra gente no 983150249 já está aqui no telão, vamos lá agora. Meu filho de 12 anos tem feito chacota com uma colega de escola que está acima do peso, ele não gosta das atitudes dela e uma forma de ofender é assim, a menina me procurou e falou sobre o bullying, foi muito difícil para mim ouvir o que o meu filho estava agindo dessa maneira. Ao ouvir, acolhi, me desculpei, achei a menina muito madura, corajosa e elogiei pela atitude. Chamei o meu filho para conversar e expliquei que não é assim que se resolve as coisas. Pedi para se desculpar e me falou que não faria. Não posso obrigá-lo, mas pontuei que se soubesse novamente, teria grandes consequências. Também falei com a mãe dela. O menino não quer mudar. Puxa, que menina madura, que mãe também que tomou uma atitude aí de responsabilidade. O que eu acho que faltou aí, poderia ter um componente educacional, é pensar o que ele poderia fazer. Porque muitas vezes a gente fala o que não pode, mas o que pode, então? Talvez mostrar para ele que as pessoas têm pesos diferentes, alturas diferentes, cores diferentes, né? Temos aí a diversidade. E por que a gente se beneficia dessa diversidade? Já pensou se todo mundo fosse igual a você? Como o mundo seria, né? A gente perde a graça, a gente quer essa diversidade. Como a gente vai lidar com isso? Então, na próxima vez que você sentir vontade de fazer um comentário, que aliás eu não deveria fazer, mas se você sentir vontade, o que você falaria ou o que você faria para não fazer? É igual a ideia do dedo no nariz, sabe? É um hábito feio, horrível, a gente não quer fazer isso, mas a gente vê a criancinha fazendo. E a gente vai ensinando para ela. Aí ela depois já não coloca no nariz, já só levanta a mão. Depois ela só tira a mão do bolso, depois ela só fala, será que eu vou colocar o dedo no nariz, vou pegar um lenço, né? E vai modificando de pouco a pouco essa atitude. Mas o que tem que deixar claro é que esse tipo de atitude não é aceitável. Tolerância zero a esse tipo de bullying. Repetitivo e com intencionalidade de machucar a menina. E até nesse ponto ali que ela falou que pediu para que ele pedisse desculpas para ela e ele disse que não quis, não queria pedir desculpas. Acho que foi isso, né? Sim. Que ela comentou ali, não quer pedir desculpas, né? E aí então segue nessas outras orientações ou o certo seria ele também, ela forçá-lo um pouquinho a chegar lá e pedir desculpas? Passar por essa... Seria uma vergonha em si, né? Mas passar por esse constrangimento de... vou ter que pedir desculpas. Faz diferença. Nossa, também? Ótimo. Ainda bem que você mencionou, porque eu até esqueci de falar sobre isso. Obrigada. Desculpas virou uma maneira como se fosse um passe, assim, acabou. Acabou a situação, pedir desculpas. Já pensou se ele fala, tá bom, vou pedir desculpa. E vira as costas e continua fazendo a mesma coisa? Não vai adiantar nada. Que tal uma reparação? Você não precisa pedir desculpa, mas você causou um dano intencional que não está certo e agora você precisa reparar. Tem algumas alternativas, mas eu vou deixar você pensar um pouquinho, daqui 10 minutos eu volto a conversar com você.
Reparação, ela incita na pessoa a vontade de ajudar o outro sem que ela se sobressaia menos, mas ela também se sobressaia mais. É o ganha-ganha, entende? Devo deixar você pensar. Não entrega o jogo, porque a pessoa vai ter que, né, usar um pouquinho a cabeça. Como é que eu vou reparar isso? Provavelmente ele não vai saber. Não tem ideia nenhuma, não tem problema. Esse tempo ele é necessário para construir um novo ritual de que isso vai parar a partir de hoje, eu não vou aceitar. E daí, voltou depois de 10 minutos, e aí, filho, pensou em alguma coisa? Eu tenho algumas ideias. Olha, você pode escrever uma carta, você pode levar umas flores, você pode um dia falar, olha, o que eu fiz não está certo, eu não vou fazer mais. Não se desculpou, mas reparou. Olha, eu sinto muito pelo que eu fiz, agora eu vejo que eu magoei você. Entende? Vai ter que encontrar alguma maneira de fazer essa reparação. Perfeito. Muito perfeito. bom. Mais uma interação chegando pra gente, anônima também. Minha prima ficou doente, precisou ser internada por alguns dias. Os médicos diagnosticaram como algo emocional. Ainda no hospital, a psicóloga identificou que ela estava sofrendo bullying na escola. Os amigos diziam que ela era negra e não podia estudar em escola particular. Puxa, chegou ao ponto de ela ser internada, ficou, né, alguns dias no hospital, os médicos tentando descobrir o que era e finalmente uma psicóloga, né, descobriu que era algo do emocional dela. A exclusão social, ela é muito além do mental. Ela é também fisiológico. E hoje já se descobriu pela neurociência que uma exclusão ou uma dor emocional, ela habita no mesmo lugar que uma dor física. Então, se eu tomar esse chá estiver escaldante ou escaldando de quente e cair na minha pele, vai causar uma queimadura, correto? Eu vou registrar isso como uma dor. Vai todo mundo sair correndo aqui com pano, com gelo, enfim, tentar remediar aquilo. A exclusão social vai acender o mesmo lugar neurológico que essa dor. Então, quando ela é tão intensa, ela começa a alterar o nosso sistema imunológico. E por isso que a gente fica mais à mercê de captar certas doenças e até desenvolver questões psicossomáticas. Então, isso é muito, muito comum. Isso já chegou num nível assim que ela não consegue mais tolerar. E agora o corpo está gritando, falar, eu não consigo me ajudar e nem pedir ajuda, alguém me ajuda vendo essa minha dor. Olha, ela precisa de muita ajuda. E não é só porque ela está no hospital, é porque ela é uma pessoa da nossa sociedade, como todos nós somos. E esse é um tipo de discriminação que não deve acontecer em lugar nenhum. Precisa envolver a escola, precisa ter orientação em todas as salas de aula, que isso não é tolerável, que nós somos diferentes e educar e prevenir essas crianças e os pais. Isso aí é uma ação em massa, Verdade. em massa. Verdade. Tem mais participação com a gente? Pode rodar aqui mais uma. Boa tarde. Quando meu filho começou a usar óculos com 5 anos e foi para a escola com ele a primeira vez, perguntei como tinha sido quando chegou em casa, já pensando em algum coleguinha poderia ter falado alguma coisa. Ele disse que um coleguinha falou que ele parecia um velhinho. Brincamos com a situação, falando que estava parecido mesmo e rimos, porque ele não demonstrou nenhuma tristeza, raiva ou ressentimento ruim quando fez o comentário. Por isso levamos na brincadeira, mas expliquei a importância do óculos e se acontecesse de novo era para ele nos falar. Graças a Deus não teve mais nenhum episódio. Meu marido falou para ele, fala para o seu amiguinho que velho é ele. Brincou, etc. Não se caracteriza ali como um bullying, né? Houve uma situação pontual, mas que ao que parece não se, quer dizer, claramente não se repetiu. Mas acontece também de uma fala inadequada, acontece, né, Fernanda? Acontece. Hoje, nessa família, eles resolveram dessa maneira. Talvez na minha família eu teria decidido fazer de um outro jeito, que tá tudo bem usar óculos, como tá tudo bem usar um cabelo preso. Você normaliza que a vida é assim, né? Que não rotula que aquilo é uma coisa de um ser velho, não de um ser jovem. Não, mas tudo bem, eu acho que valeu, passou e deu tudo certo. E aí você vê um perfil de uma família
que estava atenta, mas que também dissolve as dificuldades na vida no humor, levando a criança para esse patamar. Ah, filho, foi brincadeira, também não tornar tudo tão severo, tudo tão... Então, você entende como que é necessário haver um equilíbrio, uma percepção mais ampliada, um cuidado e uma atenção para você saber lidar com as coisas que nos acontecem e acontecem aos nossos filhos? Então, muito bem, parabéns, família. Temos mais interação? Não, agora nós vamos falar sobre os Anjos da Esperança. Pois é, minha gente, e falar do Anjos da Esperança é falar do quê? É falar de esperança, é falar da Novo Tempo, é falar dessa paixão que não só o Brasil todo, mas o mundo todo tem, em pregar o Evangelho, em levar a mensagem das mais diversas formas. A Novo Tempo está aqui para isso, através da rádio, da TV, da internet, da gravadora, da escola bíblica, todos unidos com um só propósito: levar mais esperança, levar mais qualidade de vida, levar mais amor, levar Jesus para mais corações. E se você também entende isso e quer nos ajudar a continuar levando essa mensagem, seja o Anjo da Esperança, entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Esse é o telefone para você conversar com os nossos atendentes. Eles vão te explicar melhor, caso você queira entender melhor como é que funciona tudo, quais são as formas que você pode ajudar também, que a Novo Tempo ela é mantida apenas por doações. Por isso que, carinhosamente, a gente chama cada doador de Anjo da Esperança. E é por isso que a gente te convida também para ser um anjo, um mensageiro na vida de alguém. Faça sua doação, pode ser via Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com, ou entrando em contato com a nossa equipe, descobrindo as outras formas que você também pode doar, tá bom? E o valor da doação é você quem define, totalmente livre, você define. É entre você e Deus, converse com Deus: Senhor, quanto que eu vou doar para o Anjo da Esperança? Vai, faz os cálculos ali e faça a sua doação, tá bom? Repetindo, chave Pix, e-mail anjos@novotempo.com. Seja você também um Anjo da Esperança, mãos que transformam vidas. E a gente finaliza. Fernanda, último recado, já estamos no finalzinho do nosso programa. Que recado que você deixa para quem está do outro lado da telinha ali? A gente tem que se preocupar não só com os nossos filhos, mas com todos os filhos que estão na escola dos seus filhos, no bairro. Não é um problema só nosso, é um problema de todos nós. E quando a gente pensa assim, a gente ajuda a se educar para educar os outros. Então, procure ler a revista, ler o livro, Adolescente Não Precisa de Sermão, e continue se aprimorando. Não pare de estudar. Verdade. Redes sociais aparecendo aí para você segui-la também, tá bom? Obrigado, Fernanda, mais uma vez. É um prazer estar aqui. Obrigada. É sempre elegante, querida, na forma de falar, de compartilhar o que é tão necessário para as famílias que às vezes estão perdidas. Mas deixa eu falar uma coisa com você aqui a partir do que acontecera com Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, conta de um episódio que pode resumir a nossa dor na dor de Jesus, que, por sua vez, de fato, sofreu as dores de todos nós sobre ele próprio. Num dado momento, Jesus Cristo foi levado àquele julgamento que de justo não tinha nada. E levaram à presença da autoridade local e é descrito exatamente como for ali, diante de Pilatos. Vestiram Jesus de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus, debochando, ridicularizando. E feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele e, posto de joelhos, adoravam a Jesus, debochando, ridicularizando. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E ali Jesus fora constrangido. Não tem nenhuma das nossas dores que Jesus também não tenha sentido na própria pele. Não tem nenhuma das nossas dores que Jesus Cristo não tenha sido Ele próprio o que sentiu profundamente. E eu quero lembrar, especialmente nesse momento, de pessoas que carregam uma história de sofrimento, de trauma, de dor,
porque ao longo da vida, ou repetidas vezes, foram rejeitados, foram violentados, foram feridos por palavras, por exclusão, por rejeição de toda maneira, por agressão física, por chutes, pontapés, por discriminação racial, o que quer que seja, que te faça sofrer, que tenha parte da sua história e que seja dolorida como é, eu quero te lembrar de Jesus. Ele sabe do que você sente. Ele compreende a tua dor. Espera nele, confia nele, entrega a ele todas as tuas dores, os teus fardos, as tuas agonias. E a você que me ouve agora, em especial com os seus filhos, leve-os a conhecer de Jesus, de como ele respondia a estas acusações, como ele respondia a estas pessoas agressoras. Ele as perdoava, ele as amava, mas Jesus nunca perdeu a sua dignidade. Ele sabia sair, ele sabia chegar, ele sabia falar, ele sabia usar no tom da voz a autoridade que ele tinha para dizer: basta, chega. Com a capacidade de amar como ninguém amou, mas dele nós aprendemos a amar, até mesmo os que nos ferem, o que nos fazem mal. O que não significa que permaneceremos onde nos fazem mal, mas nós saberemos dizer, da hora de sair, eu te perdoo. Porque o perdão precisa ser algo em resposta a muito do que nos fizeram viver, para que não sejamos aqueles que carregam essa dor e passamos uma vida inteira em sofrimento. Eu te apresento Jesus mais uma vez, como aquele que conhece as nossas dores, como que também é Ele próprio, o bálsamo para nos curar. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo encontro de hoje com a gente. Obrigada a você que tem partilhado com a gente das suas experiências. Obrigada a você que nos ajuda a fazer cada vez programas que tenham a ver com a sua realidade. Uma realidade em que muitas vezes tem sido, quem sabe, calada. Mas estamos aqui para te ouvir. Obrigada por compartilhar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E nós voltamos amanhã com mais um Entre Família para você. Obrigado você, Darleide, por essa reflexão tão linda. Obrigada. Viu? Coladinho com a gente aqui vem o programa Vida e Saúde, sempre trazendo para você receitas maravilhosas, trazendo dicas de saúde, cuidados aí que a gente precisa ter com o nosso corpo de uma forma completa, né? Cuidando da saúde física, emocional e espiritual. Está sempre em equilíbrio. No tempo, a voz da esperança. Obrigada pela companhia mais uma vez, Fernanda, muito obrigada. E a você aí de casa, esperamos você amanhã às 2:30 da tarde. Olha, não falta não, hein? Ai, ai, ai. Beijo, lá, meus minha amores. gente. Tchau, tchau. Valeu, Fica com Deus. tchau.